Olá, vamos dar início a mais um Cardio-Oncologia por Amor. Para você, familiar, amigo ou paciente que está tratando um câncer e quer preservar o coração. Hoje o tema é coração fraco, insuficiência cardíaca. Sem dúvida, o tema que deu início à cardio-oncologia. Por que isso? Quando o tratamento do câncer começou a crescer e avançar muito, os pacientes começaram a sobreviver mais, graças ao avanço da medicina. E essa sobrevivência começou-se a perceber algumas sequelas que foram surgindo. E a partir daí, viu-se que algumas quimioterapias afetavam bastante o coração, faziam cardiotoxicidade, causavam o coração fraco ao longo do tempo. E às vezes com dano que era irreversível para toda a vida. E o coração fraco é uma doença grave. A insuficiência cardíaca é uma doença que tem um prognóstico muito restrito a depender do grau de insuficiência cardíaca. Muitos pacientes não conseguem sobreviver 5 anos, por exemplo, se for uma insuficiência cardíaca realmente grave e que um paciente não consegue, por exemplo, se medicar e tratar de forma correta. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença muito grave e de alta morbimortalidade, afeta muito a qualidade de vida do paciente e por isso o tratamento dela é tão importante. E o destaque foi muito grande para essa cardiotoxicidade, porque podia ser, o paciente podia sobreviver a um câncer, mas morrer de um problema de coração. Então, por isso que ficou um enfoque e surgiu a cardio-oncologia para ajudar a vencer o câncer tratando o coração. O que é o coração fraco, né? Está no próprio nome, é o coração fraco. A gente precisa bombear, a função do coração é bombear o sangue. Se ele não consegue bombear ou ele perde essa função, o coração vai começando a inchar. E o líquido que deveria ir para a aorta e chegar no corpo inteiro, fica represado dentro do coração e acumula no pulmão. E em tudo que vem atrás, né? Então, primeiramente no pulmão, depois volta para o coração e incha o outro lado, o lado direito do coração, e vai aí para a barriga, para a perna, e o paciente fica inchado, causa edema, que a gente chama, gera um quadro de anasarquia, que é um edema generalizado. E os sintomas quais são? Quando acomete o lado esquerdo do coração, que é o principal, vai dar a falta de ar, porque esse líquido fica todo represado também no pulmão e causa o que a gente chama de edema agudo de pulmão, por exemplo, numa urgência, numa emergência. O paciente vai ficar com falta de ar, vai ficar tendo que respirar acelerado, vai ter crepitante, que é um sonzinho no pulmão quando a gente escuta o paciente mostrando que ele está com líquido naqueles alvéolos, no pulmão, certo? E na perna, o paciente vai ter inchaço, pode ter inchaço na barriga, né, que é a ascite, que a gente chama. O paciente vai ter falta de ar, principalmente ao fazer esforço ou ao deitar. Então, ele é uma falta de ar que a gente chama que piora ao decúbito, que é ao deitar, e ao fazer esforço. E às vezes o paciente acorda à noite com falta de ar e precisa dormir com 1, 2, 3 travesseiros para poder dar conta e não ficar com aquela falta de ar. Então o paciente mesmo vai vendo que ele dorme melhor às vezes sentado do que deitado, por causa desse líquido em excesso que está no pulmão, certo? Então esses são os principais sintomas do coração fraco. Ah, Marina, mas uma doença, é uma única doença que leva a isso? Não. O coração fraco é o fim da maioria das doenças que envolvem o coração. Então, do vídeo anterior, a gente falou lá de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, um paciente que sofre um infarto agudo do miocárdio, se não for rapidamente tratado e não conseguir reperfundir aquele território infartado, aquele território pode morrer. E aí esse território que não funciona, junto com a soma geral, pode causar um coração fraco e o paciente sofrer de insuficiência cardíaca. E essa é a principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo, é
a doença isquêmica do coração, o infarto agudo do miocárdio. Mas tem outros tipos de doença que atingem o coração que levam ao coração fraco também. Exemplo, problema valvar. Quem tem, por exemplo, valvulopatia reumática, quem teve febre reumática na infância, afetou o coração, causou sopro e às vezes precisa trocar, fazer cirurgia para trocar a válvula, por exemplo, ou fazer uma plastia naquela válvula. Pode, se não tratada corretamente, chegar ao coração fraco, à insuficiência cardíaca. Ou, por exemplo, um paciente com pressão alta por muitos e muitos anos, sem tratamento, pode levar a um coração fraco pela pressão alta. Ou o paciente que bebe muita bebida alcoólica. Mesma coisa, o álcool, ele é tóxico para o coração. Então, também, se a pessoa bebe todo dia uma grande quantidade de bebida alcoólica, também pode causar uma miocardiopatia alcoólica, que vai levar à insuficiência cardíaca também, né? Doença de Chagas, que é muito comum em Minas Gerais, na Bahia, que é uma doença endêmica nesses locais, que é causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, que ele é levado ao ser humano através da picada do barbeiro, do bicho barbeiro. Esse também pode causar a doença de Chagas, que acomete, causando tanto arritmia quanto um aumento do coração e a insuficiência cardíaca. Então, esses todos são exemplos de doenças que terminam causando insuficiência cardíaca, tá? E a cardiotoxicidade também é uma doença que pode levar à insuficiência cardíaca. E é por isso que a gente está falando desse vídeo aqui hoje. Cardiotoxicidade, insuficiência cardíaca no paciente oncológico. Bom, eu acho que para a gente fala de insuficiência cardíaca no paciente oncológico, principal droga, principal quimioterapia que causa são as antraciclinas. As antraciclinas são medicações usadas na oncologia há muito tempo atrás e são usadas principalmente no tumor de mama e também linfoma, usa bastante antraciclina, por exemplo, nas doenças hematológicas, tá? A antraciclina, ela é uma droga que é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior o risco de afetar o coração. E doses acima de 400 miligramas por metro quadrado já mostrou que afeta o coração com risco de cardiotoxicidade maior do que 5%. E quanto mais usado, maior esse risco vai aumentando, certo? Ela pode causar um dano irreversível, afetar o coração de forma para sempre. O mecanismo de ação que ele leva à insuficiência cardíaca é algo que ainda é um pouco controverso, mas atualmente a gente acredita que seja através de uma enzima, que é a topoisomerase, que tem também no coração, que é afetada. E esse dano leva a uma morte de células do coração. E por isso que ela é considerada uma quimioterapia que pode levar a uma cardiotoxicidade irreversível. E muitas vezes o dano não acontece durante o uso da quimioterapia. Às vezes o paciente terminou, passou o primeiro ano e vem lá no 5º ano aparece a cardiotoxicidade, né? E a gente sabe que os pacientes que já têm doença prévia no coração ou que tiveram alguma complicação antes ou já têm fatores de risco que afetam mais o coração, pressão alta, diabetes, colesterol, ou já tiveram infarto e são submetidos a tratamento com antraciclina, apresentam um maior risco de surgir essa insuficiência cardíaca. E a gente tem que ficar de olho. A gente sabe que monitorar um paciente de alto risco é importante. Então, aquele paciente de maior risco que está usando antraciclina, muitas vezes é ficar fazendo ecocardiograma ou dosando as enzimas cardíacas, fazer o eco com o strain, que é uma tecnologia mais moderna para ver o dano subclínico, um dano antes mesmo do dano acontecer, ele avalia a deformação do coração. Você consegue avaliar se esse dano vai vir a surgir e muitas vezes você inicia medicação cardioprotetora antes de surgir a insuficiência cardíaca. Então, isso é muito importante. Além da antraciclina, tem outras medicações que também causam insuficiência cardíaca. E vale a pena a gente falar aqui
dos anti-HER2, muito usados no tumor de mama, mas também usado em outros tratamentos, tá? Os anti-HER2, trastuzumab, pertuzumab, TDM1, são medicações que a gente sabe que podem também afetar o coração. E muitas vezes a mulher que está com câncer de mama, que apresenta um tumor que expressa HER2, esse receptor, o anti-HER2 revolucionou o tratamento desse tipo de câncer. E muitas têm uma elevada chance de sobrevida e de se curar ao usar o anti-HER2. Então, ele é muito importante. E muitas vezes a terapêutica completa dessa paciente é usar a antraciclina e depois usar o anti-HER2. E às vezes ela faz a radioterapia também, se for mama esquerda. Então, são 3 sequências de tratamento que acabam podendo afetar o coração e causando a cardiotoxicidade. Mas especificamente do anti-HER2, ele é um dano que na maioria das vezes ele é reversível. Então, ele não leva morte celular. A célula fica meio boba, não funciona direito. E você, ao parar o tratamento, você recupera o coração. Então, a gente faz um segmento específico para essas pacientes com um ecocardiograma de 3 em 3 meses, por exemplo, que é o que é recomendado pela bula do trastuzumab. E se houver queda da fração de ejeção, se houver alteração de strain, a gente já inicia, por exemplo, medicação cardioprotetora para evitar uma queda mais grave. E atualmente, a gente saber que é uma medicação com maior risco de cardiotoxicidade, é uma cardiotoxicidade reversível, nós, cardio-oncologistas, a gente tem maior tolerância para queda de fração de ejeção com o uso do anti-HER2. Então, pelas novas diretrizes, a gente tolera até quedas de até 40%, por exemplo. O paciente, se caiu de 60% para 45%, a gente vai estar iniciando medicação, a gente vai acompanhar de perto, a gente vai fazer, às vezes, eco a cada ciclo, vai fazer troponina, BNP para acompanhar bem de perto e evitar que tenha maior queda de fração de ejeção, mas a gente vai tentar segurar ao máximo o tratamento oncológico do paciente, porque não é uma aplicação do anti-HER2. A maioria dessas pacientes, para tratamento de forma curativa, usam por 1 ano o anti-HER2 com ciclos de 21 em 21 dias. Então, a gente às vezes vê aquele paciente de 21 em 21 dias para garantir que está tudo seguro e vamos continuar a fazer o anti-HER2 para evitar a suspensão, porque é o que a gente não quer aqui. Nós cardio-oncologistas, a gente não quer suspender o tratamento oncológico, a gente quer que o paciente termine o tratamento oncológico, mas prevenindo o coração. Então, muitas vezes, a gente fica acompanhando o paciente que caiu, que está com 45, 46 de fração de ejeção, e a gente vê todo mês para garantir que ele e coloca bastante medicação para prevenir o coração, para que isso não ocorra. A suspensão do tratamento. Às vezes, a gente tem que suspender. E é normalmente quando cai para abaixo de 40%. Suspende, às vezes, por um tempo, fica um mês sem tomar a aplicação. E aí, se recuperar, que é o mais provável que aconteça, a gente já otimiza o tratamento ao máximo para ele poder retornar com o anti-HER2 e ficar acompanhando de perto. E muitas vezes, mesmo a gente respondo, não é o suficiente com a medicação e ocorre nova queda. E aí sim a gente não consegue manter, infelizmente, para o paciente. Mas a maioria dos casos, eu vou te dizer que isso é o meu dia a dia, a gente consegue manter os pacientes em uso de anti-HER2, completar o ciclo e proteger com bastante medicação cardioprotetora. E quais são as medicações cardioprotetoras? São as medicações da insuficiência cardíaca. Então, utilizar inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio em angiotensina, como enalapril, captopril, ou uso de bloqueador do receptor do angiotensinogênio, que é losartana, candesartana, valsartana, são medicações que a gente usa na insuficiência cardíaca. Então, essa cardioprevenção, a proteção pode ser feita com elas ou com beta-bloqueadores também. Então, carvedilol, Celozoc, metoprolol succinato,
bisoprolol, que são os beta-bloqueadores que a gente sabe que tem efeito na insuficiência cardíaca comprovado. Então, a gente dá preferência ou pelo IECA ou pelo beta-bloqueador, ou os dois em associação. E quando o paciente já tem a cardiotoxicidade, com insuficiência cardíaca manifesta e tudo, apesar de não ter estudo especificamente com cardio-oncologia, mas a gente usa também as classes novas de medicações para insuficiência cardíaca, como ivabradina, como o Entresto, que são medicações que a gente usa específico para paciente com insuficiência cardíaca. E a gente também usa na questão da cardiotoxicidade, porque a gente sabe que melhora o coração fraco, apesar de ainda não ter estudo específico na cardio-oncologia dessas medicações. Então, a gente acaba usando, na verdade, ou um IECA, BRA ou Entresto, o sacubitril valsartana, como o primeiro pilar do tratamento da insuficiência cardíaca, em associação com um beta-bloqueador que tenha efeito para a insuficiência cardíaca, verdilol, metoprolol, succinato ou bisoprolol, e pelo menos associar também a espironolactona, se o paciente for um paciente sintomático com classe funcional entre 3 ou 4, a gente acaba associando também a espironolactona para tratamento da insuficiência cardíaca. E quando precisa controlar, melhora a frequência entre ivabradina. Se o paciente é diabético, a gente entra com a empaglifosina ou a dapaglifosina. A gente vai associando as medicações que protegem o coração e ajudam a tratar o paciente com insuficiência cardíaca, a depender de cada caso. Então, cada caso a gente vai analisar e vai tentar ver a melhor associação de medicações que causem a melhora da insuficiência cardíaca para o paciente, certo? E se o paciente está em anasarca, está com excesso de líquido, a gente acaba tendo que associar também um diurético para ele urinar mais, e o paciente tem que nos ajudar, e eu falo isso para todos os meus pacientes, eles precisam fazer dieta restritiva, porque quem tem coração fraco não aguenta beber muito líquido, então acaba tendo que fazer uma dieta restritiva de líquido. A gente vai definir, dependendo de cada caso. Às vezes é 1 litro, às vezes é 1,5 litro de líquido por dia. E o líquido inclui tudo. Então, é suco, água, café, refrigerante, sopa, caldo de feijão, tudo isso é líquido. A gente tem que somar e dar a meta daquele paciente, não ultrapassar aquela meta. Em associação com o diurético, uma dieta com pouco sal, porque o sal aumenta a retenção de líquido do paciente, e isso somado, a gente consegue, então, controlar os sintomas, melhorar o coração e fazer com que o paciente volte ou continue o tratamento oncológico da melhor forma possível, sem ter que suspender o tratamento, por exemplo. Então, isso é muito importante. Não só são antraciclinas e não só o anti-HER2 ou os anti-HER2 que causam insuficiência cardíaca. Tem diversas quimioterapias que podem causar esse tipo de insuficiência cardíaca e coração fraco. A gente vai falar em cada vídeo mais para frente, quando a gente for separar cada tipo de tumor, cada tipo de tratamento, a gente vai conseguir detalhar um pouquinho mais para vocês. Mas esse é um primeiro vídeo para trazer um tema super importante para vocês. Então, vocês que estão me acompanhando, que são familiares, amigos ou pacientes que já tiveram insuficiência cardíaca, já passaram por isso que eu falei, de ter que fazer um segmento específico, de fazer eco com mais frequência, que iniciou cardioprotetor, quiser comentar, quiser tirar dúvidas, eu estou aqui à disposição. Pode fazer comentários, pode curtir o vídeo, vamos nos inscrever no canal, porque o mais importante aqui é tratar o câncer e prevenir o coração. E eu tô aqui para ajudar vocês a vencer essa batalha. Um beijinho e até a próxima.